começar o vídeo de hoje trazendo uma explicação. Alguns me mandaram mensagem perguntando o que aconteceu. Eu vou explicar para você. O vídeo de ontem, que nós publicamos na quarta-feira, eu falo já deste tema que nós vamos trabalhar hoje, que são as famílias de regras. Nós tínhamos gravado esse vídeo e já na hora de fazer a publicação o áudio desapareceu. Então, por isso que a gente está falando hoje de um assunto que já foi citado na abordagem de ontem, ok? Então, o que acontece? O vídeo que era para ser hoje nós publicamos ontem, e o que era para ter sido ontem, eu estou gravando novamente agora. Mas isso não vai te atrapalhar na tua interpretação, no olhar aí da tua família. E daí, como que foi olhar o modelo de família de ontem? Te incomodou em alguma coisa? De novo, está sendo muito legal o retorno que eu tenho de vários de vocês, alguns dizendo que conseguem se ver um pedaço em cada modelo de família, outros já conseguem se perceber 90% ou 100% no modelo integral, alguns me dizendo que já estão tomando ações, e essa parte é a que mais alegra o meu coração, ações de mudança. Então, de tudo aquilo que a gente escuta, se eu não tenho uma proposta de mudança, ele fica solto. E Deus quer que eu e você nos posicionemos naquilo que Ele nos orienta para que a nossa família seja uma família mais equilibrada, mais adequada, que reflita o amor de Jesus. E esse é o propósito de gravarmos, então, este material. Então vamos lá. Hoje, então, quinta-feira, nós vamos falar sobre as famílias de regras. Nós falamos da família superprotetora, da família caótica, da família aglutinada, e agora, então, a gente vai falar da família de regras de fato. O lema dessa família é muita cobrança e pouco incentivo. Os pais se colocam como patrões, eles se colocam como senhores dos filhos, é como se fosse uma hierarquia profissional dentro de uma empresa, alguma coisa assim nesse sentido. Essa família é caracterizada então por uma distorção. Os relacionamentos dela não existem, né? E nem a individualidade, mais regras. Então, nós já falamos até agora de famílias em que o relacionamento é excessivo, falamos de família em que a individualidade é excessiva, e nessa aqui não existe nem relacionamento e nem individualidade, apenas regras. É família de comando. Não quero trazer aqui polêmica sobre, mas é como se fosse um regime de quartel. Algumas pessoas amam regras, idolatram regras, e alguns até se colocam como satisfatório ser metódico. Nada contra quem é metódico, mas no modelo de família essas regras excessivas trazem algumas distorções, como a gente vai ver hoje, né? E essas pessoas que adoram as regras, eles acabam impondo dentro da sua família, de uma forma inapropriada, as regras para si mesmo, para o cônjuge e para os filhos. Então, isso traz um peso, porque a família precisa ser formatada e as coisas precisam acontecer exatamente no momento que se determinou, da forma que determinou, e não pode ter aí uma possibilidade de mudar, enfim, a rota não é combinada. Então vamos lá, o autor de um livro que tem base aqui que eu estou usando, que fala desses modelos de família, ele traz um termo um pouco pesado, ele diz que é uma feitiçaria de legalismo. O que é legalismo? É lei pura. Assim como nós estudamos aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, que no Velho Testamento se vivia pela lei e hoje se vive pela graça, que é Jesus, as pessoas que vivem pela lei, ela não consegue ser flexível, ela não consegue enxergar o outro. O propósito está acima de pessoas. E pessoas, aqui no conceito, né, cristão, ela está acima das coisas. E nessa família, quando eu tenho esse tipo de relacionamento, aquilo que eu desejo está acima da pessoa que convive comigo. Então, isso traz uma sensação de estarem certos, quem impõe essa regra, e que os outros estão errados. Eu não vou ouvir o outro, porque eu determinei, eu mandei, eu falei, e vai ter que ser cumprir. Então eu vou impor limites desnecessários e de alguma forma abusivo. Nós entendemos e já falamos que limites são fundamentais. Limites são importantes. A criança, quando não recebe o limite, ela vai crescer sem fronteiras. E lá na frente a sociedade vai pedir para essa criança um limite, né? Já na sua fase adulta. Então os limites são necessários, mas esse limite pré-estabelecido, esse limite rigoroso, esse limite excessivo, ele traz uma disfunção e em alguns comportamentos ele acaba não tendo sentido. Então a família existe porque a regra foi imposta e não se importa o porquê. Me lembrei de
de algo que eu li um dia na internet sobre a história, por exemplo, você faz um bolo e você aprendeu a fazer de um jeito X e você faz ele sempre daquele jeito. E aí alguém me pergunta, por que que você põe primeiro, vamos lá, um exemplo, o açúcar com a manteiga, com o leite e com os ovos. Se você não tem um racional, você vai dizer, eu faço assim porque minha bisavó fazia, minha avó fazia, minha mãe fazia, eu aprendi e vou ensinar da mesma forma. Então eu repito porque ensinaram, mas eu não reflito do porquê. Então isso são regras que não trazem reflexão. Na família de regras, a individualidade está, embora não existe nenhum outro, mas a individualidade ainda está acima dos relacionamentos. O grande problema desse sistema é que ele é imposto de goela abaixo. Então, o outro não tem a opção de discutir, o outro não tem a opção de trazer a reflexão dele. É assim e pronto, e acabou. De novo, uma função hierárquica. É como se nós tivéssemos uma empresa que tem lá um organograma e tem um CEO nessa empresa e aquilo que é dito é institucional e não se discute, apenas cumpre. Então, este é o modelo. Ao invés de uma liderança que se conquista pelo exemplo, é quando se usa o poder pelo cargo em que alcançou. E entendendo que dentro da família, eu enquanto pai, enquanto esposo, você enquanto mãe, enquanto esposa, os filhos nos seus papéis, é dentro do nosso exemplo, na maior parte das vezes, que nós vamos imprimir alguma coisa na vida dos nossos filhos. E não porque apenas nós ditamos regras, porque nós mandamos. Quando você dá uma ordem, mas você não faz igual, em algum momento isso te será cobrado. O filho vai questionar, né? E aí o ditado lá é faça como eu falo, mas não faça como eu faço. E isso não é interessante, porque o filho lá na frente vai dizer para você, né, o esposo ou o marido está me cobrando algo que você não faz. Então a regra, se ela existe, ela precisa ser flexível para todos e não apenas para quem está determinado. Então é uma hierarquia rígida. Vamos falar um pouco sobre essa característica dessa família de regras, que a gente viu aqui, que ele traz um pouco de autoritarismo, até de machismo, porque normalmente quem dita as regras aqui é o homem, não é a mulher. Diferente do primeiro modelo, em que a mulher predomina dentro da família superprotetora, tá? Características da família de regras. Então, primeiro, evidentemente, legalismo. Na família de regras, os relacionamentos uns com os outros funcionam através de regras, serviços domésticos e tarefas. Então, o outro, ele acaba sendo subserviente. Ele vai, se tiver valor, pelo que faz, e não porque simplesmente se ama. Segunda característica, horários rígidos. Nesse tipo de família, os pais estão fortemente no comando, a disciplina está acima de tudo, de novo, como se fosse um quartel. Ok, horários são importantes, momentos são importantes, mas existem flexibilidades, e aqui nesse caso não tem. Terceira característica, intransigência. Então as regras são inflexíveis, não consigo ouvir o outro, então eu não vou conseguir ponderar ou pensar uma outra possibilidade. É isso, pronto, e acabou, e será executado. Ele traz um termo aqui de característica chamado trabalho-atria, que seria um pouco parecido com quando a gente fala de meritocracia. Na meritocracia, eu mereço por causa do trabalho. Nessa trabalho-atria, né, os membros vão se relacionar através das regras do trabalho. Então, e muito da comunicação vai acontecer através daquilo que se faz, e eles não se relacionam intimamente. E aqui a gente pode perceber que se uma pessoa que tem lá o perfil de ser super protetor, ou que queira um perfil aglutinado, que está dentro de uma família assim, ele vai servir sempre, ele vai obedecer porque ele não quer ser contrariado, porque ele quer ser aceito, porque ele precisa das migalhas. Isso traz um peso e essa pessoa vai adoecer dentro desse modelo de família, porque ela não consegue reagir, se despertar e mostrar de fato quem ela é. A quinta característica é uma insatisfação crescente. O senso de valor humano não é na pessoa, mas naquilo que ela pode produzir. Então eu tenho valor por aquilo que eu entrego dentro dessa casa e não por ser quem eu sou. Então se também eu não produzo nada, provavelmente eu não vou ser reconhecido, não vou ter valor, e isso vai trazer uma ferida, isso pode trazer um desvalor, um sentimento não adequado para quem está dentro dessa família.
A sexta característica é uma comunicação vazia. Vamos lá, se é imposição, se é intransigência, então eu não vou conversar para tomar decisões. Então não tem comunicação. Né? Na verdade, eu penso até que ela não chega nem a ser vazia, ela não existe. Então esse é um aspecto extremamente negativo dentro dessa família, que é não ter comunicação. Aliás, esse é um outro ponto, eu já estou aqui pensando temas que nós podemos começar a trabalhar para a família, aí talvez semanal, daqui a algum tempo, e comunicação é algo que nós podemos conversar sobre a tua casa, né, sobre o teu relacionamento na sua família, porque a comunicação é a chave para que a gente tenha uma família equilibrada, uma família adequada. Então, neste caso aqui, a comunicação é clara, porque ela vem de cima para baixo, né, goela abaixo, ela traz não é uma orientação, ela traz uma ordem, então ela é bem clara e ela só precisa ser cumprida. Você não tem espaço para dizer talvez, não, simplesmente executa. Então, a comunicação é seca e ela é hierárquica. Qual é a projeção do futuro dessa família? Como que nós podemos imaginar a família que se desenvolve neste modelo? Então, os filhos adultos, normalmente da família de regras, ele vai sair cedo de casa. Primeiro porque ele quer se desvencilhar desse modelo que é opressor. Segundo, porque ele quer mostrar que ele é capaz, que ele pode, que ele vai fazer diferente, né? Ele pode se virar sozinho e provavelmente, se ele não cuidar, ele vai criar uma outra família de regras. Recebi em alguns comentários ontem, alguns de vocês dizendo para mim que perceberam que a sua família de origem tinha um perfil X e que você agora se percebe reproduzindo o modelo X, porque foi o que você aprendeu. Mas também recebi comentários de outras pessoas dizendo assim, olha, eu percebi que eu fui educado, cresci num modelo de família X, mas pela graça de Deus eu tenho tentado fazer diferente. E aqui diante desse estudo eu estou vendo que ainda tem coisas que eu posso mudar. E para mim isso é inteligência, né? Eu perceber, olhar, isso não tira, gente, amor de pai, de mãe, da família de onde eu vim, pelo contrário. Mas é olhar, nós, né, enquanto seres capacitados pelo Espírito de Deus, olhar a nossa família, em que momento ela está, não importa se você tem aí 20, 30, 40 anos que você está nessa família, no seu casamento, mas ainda parar neste momento, olhar e dizer, opa, posso fazer diferente. Por quê? Vai tornar o ambiente mais adequado, mais agradável e eu terei uma família mais funcional. Então, voltando aqui para essa família, muito provavelmente o filho vai sair muito cedo de casa porque ele não quer ficar embaixo daquele regime e ele quer mostrar a sua independência. Existem poucos contatos entre os pais e filhos já adultos. A família se perde, ela se desconecta. Veja bem, ao contrário da família superprotetora, e ontem, quando então nós falamos da família aglutinada, e o que eu disse ontem, a família aglutinada, o pai e a mãe vivem ali naquele complexo, e aí se um filho casa, eu vou trazer o marido ou a esposa desse filho ou dessa filha para dentro dessa família, vou aglutinar ele também, para que ele viva junto nesse embolo, né? Porque ele não pode ter individualidade, e aqui já é um extremo, perco o contato. E amanhã a gente vai falar sobre o equilíbrio entre um e outro, o equilíbrio entre o relacionamento e a individualidade. Então não é deixar de lado, mas também não é viver grudado em que não respire individualmente e não tenha respeito. Mas nesse modelo de família, os filhos provavelmente irão e raramente irão se falar, não saberão dos pais, os pais não poderão curtir os netos de uma forma saudável, não saberão sobre eles. Então, o impacto positivo que essa família de regras pode ter, e aí é interessante pensar nisso, é que todo perfil de uma família, não importa de qual seja, pode ser transformado. Comecei hoje a preparar o material, porque domingo nós começamos a orar por família. E aí uma das coisas que eu já separei ali para abordar nos temas que nós vamos trabalhar, é que quando você olha para a sua família, nesses dias que nós estamos conversando, eu gostaria que você olhasse para você e não para o outro. Quando eu estou aqui preparando o material, eu olho para mim, não para minha esposa e nem para as minhas filhas. Porque eu preciso começar em mim a transformação que eu quero para minha casa. Então, você é passivo de mudança. Eu sou passivo de mudança. Posso estar nos 90 anos, eu posso mudar.
Porque o Espírito de Deus tem poder, Deus tem poder. Família é projeto de Deus e quando nós permitirmos, Ele fará em nós novas coisas para que a nossa família seja bênção e seja abençoada. Então, a principal maneira de lidar com este legalismo que a gente trabalha aqui é exatamente o que nós estamos fazendo agora. Diagnosticar, colocar diante de Deus, abrir o coração e permitir que Ele venha com mudança sobre a minha vida e sobre a tua vida. E daí? O quão legalista você tem sido? O quão de regras você é? Pouco? Muito? Pensa aí, reflita e coloque diante de Deus. Peço ao Senhor nesse dia que Ele te abençoe em nome de Jesus com a tua casa, que o Senhor possa olhar para você neste dia e ver as tuas necessidades, ver também os teus agradecimentos. Agradeça pela tua casa, agradeça pela tua família e que Ele possa derramar bênção sem medida sobre vocês. Amanhã nós nos encontramos, então, para o último ponto, quando nós vamos falar da família de vínculos, que tem o equilíbrio entre o relacionamento e a individualidade. Se você está gostando desse material, compartilhe, envie a amigos e eu creio que poderá ser bênção também na vida de pessoas. Eu sou o pastor Juvenil, da Igreja Batista do Jardim Pinheiros, aqui em Santa Felicidade, Curitiba, Paraná. Que Deus te abençoe e até amanhã.